Olá, amados e amadas! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de ir ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e faça parte desse canal. E que Deus lhe abençoe. E agora vamos ao vídeo de hoje. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, boa tarde. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo Jesus, o Bispo Capelão Sérgio Ferreira. E agora, nessa oportunidade ímpar e singular, eu venho pedir para que Deus fale com você nessa tarde, através dessa reflexão. E a nossa reflexão de hoje é sobre o Dia do Sacerdote. O Dia do Sacerdote é celebrado anualmente em 4 de agosto. Esta data homenageia uma figura que está intimamente comprometida com os valores e princípios de sua doutrina religiosa. Os sacerdotes são considerados servos intermediários entre a humanidade e a divindade, ou seja, entre o homem de Deus, ou entre a criatura e o Criador a quem cultuam. Por isso, nem todos os dirigentes de uma religião são considerados sacerdotes, apenas intérpretes ou conselheiros dos fiéis. Pois, bem, seja qual for a religião, a pessoa que escolhe este caminho terá que passar por um processo de aprendizado, a fim de exercer esta missão. Somente após a iniciação do aprendizado é que se tornam aptos a praticarem alguns rituais sagrados que são típicos de suas religiões. Na religião cristã, em um modo geral, eu quero falar, como por exemplo, os católicos, acreditam que os padres são sacerdotes. No entanto, os protestantes, como somos chamados, ou seja, os cristãos crentes, não veem seus pastores assim, ou sejam, os seus líderes religiosos. Pois Jesus Cristo é o único sacerdote por excelência. As religiões de matriz africana, como por exemplo o candomblé e a Umbanda, também reverenciam seus líderes como sacerdotes, pois eles são os responsáveis últimos pela comunicação entre os seus fiéis e os seus orixás. A versão feminina dos sacerdotes é conhecida por sacerdotisa, figura que esteve presente nas mais diferentes doutrinas religiosas desde tempos primórdios. Já aqui no Brasil, também se comemora o Dia Sacerdócio, ou seja, o Dia Sacerdotal, né? Que é em 16 de abril aqui no Brasil. Mas eu quero lhe trazer um exemplo à luz da Bíblia. Quero lhe mostrar segundo as páginas seletivas do livro em que nós estudamos, não é isso? Então, vejam o que a Bíblia nos ensina, não é isso? Mas olhe mesmo com o que eu vou falar aqui para vocês, o que a Bíblia nos ensina sobre o porquê Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, olha só, o título de sumo sacerdote é apenas um de muitos aplicados a Jesus, como, por exemplo, Messias, Salvador, Filho de Deus, Filho do homem, amigo dos pecadores e etc. Cada um aborda um aspecto particular de quem ele é e o que significa para nós. Lá no livro de Hebreus, Jesus é chamado de sumo sacerdote, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17 e Hebreus capítulo 4, versículo 14. A palavra sacerdote tem 2 significados principais.
Em primeiro lugar, significa aquele que medeia nos serviços religiosos. Em segundo lugar, significa aquele que é santo ou separado para realizar esse serviço. O primeiro lugar onde encontramos essa palavra usada na Bíblia é em Gênesis, no capítulo 14, onde Abraão, o amigo de Deus, entrou em luta para resgatar o seu sobrinho Ló, o qual, segundo a Bíblia, havia sido capturado pelo exército de Elão. Em seu retorno, Abraão foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Este homem, cujo nome, segundo os estudos, significa o Rei da Justiça, abençoou Abraão e o Deus Altíssimo que dera a vitória a Abraão. Em retorno por essa bênção, Abraão deu o dízimo de 10% de todos os despojos da guerra a Melquisedeque. Por este ato, Abraão mostrou que reconhecia a alta posição de Melquisedeque como sacerdote de Deus. Agora, olha só, anos mais tarde, o bisneto de Abraão, Levi, foi escolhido por Deus para ser o pai da tribo sacerdotal. Quando a lei foi dada no Monte Sinai, os levitas foram identificados como os servos do tabernáculo. Com a família de Arão tornando-se sacerdotes, os sacerdotes eram responsáveis de interceder a Deus pelo povo ao oferecer os muitos sacrifícios que a lei requeria. Entre os sacerdotes, um era selecionado como sumo sacerdote, o qual entrava no Santo dos Santos uma vez por ano no dia da expiação, para colocar o sangue do sacrifício sobre a arca da aliança, e isso está registrado em Hebreus capítulo 9, versículo 7. Através desses sacrifícios diários e anuais, os pecados do povo eram temporariamente cobertos, até o Messias removê-los de uma vez por todas. Quando Jesus é chamado do sumo sacerdote, é com referência a estes dois sacerdócios anteriores, como Melquisedeque. Ele foi ordenado sacerdote, além da lei dada no Monte Sinai, lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 6. Assim como os sacerdotes levíticos, Jesus ofereceu um sacrifício para satisfazer a lei de Deus ao oferecer a si mesmo por nossos pecados, lá em Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27. Ao contrário dos sacerdotes levitas, os quais tinham que continuamente oferecer sacrifícios, Jesus só teve que oferecer o seu sacrifício uma vez, ganhando a redenção eterna por todos os que se aproximam de Deus através dele, ou seja, através de Jesus, né? Está escrito lá em Hebreus capítulo 9, versículo 12. Agora, olha só, o outro ponto importante sobre o sacerdócio de Jesus é que todo sacerdote é nomeado de entre os homens. Jesus, sendo Deus desde a eternidade, tornou-se homem para sofrer a morte e servir como nosso sumo sacerdote. Está lá escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Como homem, ele estava sujeito a todas as fraquezas e tentações, as quais também somos, a fim de poder pessoalmente se relacionar conosco em nossas dificuldades. Está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Jesus é maior do que qualquer outro sacerdote, glória a Deus. Por isso é chamado do nosso grande sumo sacerdote, lá em Hebreus no capítulo 4, versículo 14, o que nos dá
a coragem de vir ao trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, que está escrito também lá em Hebreus no capítulo 4 e versículo de número 16, tá bom? Agora, depois desta informação passada, eu quero que você receba essa mensagem agora do bispo capelão Sérgio Ferreira, tá certo? Olha só, parabéns a todos aqueles que vivem uma vida de sacrifício em nome da fé. Com perseverança e dedicação, você aceitou o chamado de Deus e representa todo o amor e agradecimento dos seres humanos e também as maravilhas feitas pelo Divino Todo-Poderoso. Obrigado por todos vocês que ajudam a fortalecer a fé de muitos. A sua fé é determinação, é um exemplo para todos nós. Que continue a ter forças e esperanças para seguir o seu lindo caminho, na mais força de Deus sobre a tua vida, tá certo? Então, quero nesta hora terminar, nada mais a falar, eu quero desejar um forte abraço desse aqui quem vos fala, tá certo? E delicadamente eu, o bispo capelão Sérgio Ferreira, e a minha muito digníssima esposa, a missionária Juliana, nós deixamos uma boa tarde e a paz do Senhor Jesus bem calorosamente para todos vocês, amém? E graças a Deus.